Inicio o interrogatório, começando pelo eminente senador Paulo Paim, que está com a palavra, por até 3 minutos. Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, senhor Cláudio Costa, nosso convidado. Na última década, com certeza absoluta, doutor Cláudio, nós avançamos muito no campo da educação. Criamos mais de uma dezena de universidades, criamos o Pronatec, Ciências Sem Fronteira, ProUni, política de cotas e avançamos no FIES. Só como exemplo, no Pronatec beneficiamos 4.600.000 estudantes. Ciências Sem Fronteiras atualmente beneficia cerca de 12.000 estudantes. O ProUni completou 10 anos em 2015, garantindo o acesso à educação a 1.400.000, 70% bolsas integrais. Pessoas sem condições, assim, chegaram à faculdade. Uma verdadeira revolução. O que falar da política de cotas, que trouxe a democracia, permitindo que centenas de negros, índios e brancos pobres chegassem à universidade. Senhor presidente, em 2012, essas ações afirmativas foram consideradas constitucionais no Supremo Tribunal Federal e Vossa Excelência, presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, foi o relator da matéria. E tem uma frase sua que eu nunca mais esqueci, porque eu estava lá, numa audiência pública, onde eu tive o direito à palavra. Até aquele momento, em 2012, somente 2% dos negros tinham acesso à universidade. Com a política de cotas e com o seu relatório, hoje ultrapassa a 10%. Termino aqui já com uma pergunta direta, senhor presidente. Primeiro, cumprimentando Vossa Excelência pelo brilhante relatório que foi aprovado por unanimidade. Assim, doutor Luiz Cláudio, mediante a importância da educação, que todos nós sempre dizemos que a verdadeira revolução da distribuição de renda passa por investimento na educação. Pergunto a Vossa Excelência, sabemos que um dos decretos, objeto desse processo, foi para atender às universidades federais. Aí pergunto, qual... Senador Paulo, nós combinamos que não estenderia, então na réplica Vossa Excelência completa, por favor. Uma letra? Bom, uma letra também é o princípio da... Eu aplico o princípio da razoabilidade. Pois não, uma letra. Qual seria o impacto nas políticas educacionais? Ponto, se não tivesse esse decreto. Senador Paim, senhor presidente e demais senadores, na realidade, senador, nós temos, desde 2008, havia um grande pleito das universidades federais, isso em 2008, para que se pudesse ter créditos suplementares, superávites, no ano seguinte. Isso por quê? Normalmente, quando se faz o orçamento, ele é feito 6 ou até mais, não é mesmo, quando vai entrar em exercício. Então, muito bem. O TCU, em 2008, fez uma determinação ao Ministério da Educação e do Planejamento para que fosse possível a utilização desses recursos nos anos seguintes, exatamente para que nós conseguíssemos fazer a gestão das universidades e dos institutos. O TCU depois verificou isso em 2009, depois em 2011, e isso foi sendo feito. Na realidade, esse decreto de 1 bilhão e 600, algo assim, para o Ministério da Educação, ele é puramente orçamentário.
É um decreto que facilita a gestão. O Ministério da Educação tem 150 unidades orçamentárias. Só para se ter uma ideia, todo o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário tem em torno de 340, 350. Só o MEC tem 150, exatamente pela sua complexidade. Então, o que ele permitiu, na realidade, foi um ajuste, toda uma gestão orçamentária. Não houve impacto fiscal, até porque o Ministério teve um corte acentuado nesse ano. Então, esses decretos possibilitaram aos reitores, às estatais, aos órgãos do Ministério fazer a sua gestão. Mas não houve impacto fiscal porque não houve limite orçamentário e muito menos recurso financeiro, ou seja, não houve nem empenho nem pagamento. Mas ele é de fundamental importância para a gestão dos hospitais universitários, das universidades em implantação, no caso do INEP, para os nossos exames, que nós sabemos o qual complexo são esses exames, e para a própria CAPES. Senador Paulo Paim, para réplica. Senhor presidente, nós temos afirmado aqui desde o início dos debates sobre esse tema que não tem base jurídica e não se sustenta. Só o atual vice-presidente já baixou mais de 60 decretos. Senhor presidente, o ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, foi ouvido na Comissão Especial do Impeachment e deixou claro que o dinheiro destinado com o decreto não saiu dos cofres públicos, pois foram recursos gerados pelas próprias universidades e institutos federais. Faço questão de ler aqui o que falou o ex-ministro na comissão especial. Se uma universidade produz e vende um produto para gastar o dinheiro arrecadado, é preciso um decreto presidencial que autorize. Trata-se de validar esse dinheiro obtido no mercado. Não há um acréscimo para o contribuinte pagar. É algo que todos queremos e que ela seja capaz de gerar receitas próprias sem prejuízo da sua missão. Pergunto, quando as universidades e institutos federais geram receitas próprias, será que é motivo de afastar uma presidenta por editar um decreto possibilitando o uso do dinheiro que ela mesma gerou para a educação, para o ensino? Claro que não. Por isso eu espero a resposta de Vossa Excelência. Pois não. Depoente com a palavra. Perdão. Senador, veja, nós temos aquilo que nós chamamos da gestão orçamentária e da gestão fiscal. A gestão orçamentária, como o senhor bem explanou, Vossa Excelência bem explanou, é de fundamental importância para os reitores, para os de universidades, institutos, enfim, para o próprio Ministério da Educação. O que significa isso? Quando você faz aquilo que nós chamamos da primeira fase qualitativa do orçamento, você define as ações, os programas, as metas, isso normalmente é feito em março e abril. Depois você tem a fase quantitativa, onde você coloca os seus limites financeiros ali, o que você quer em cada uma. Durante esse período, é verdade, a universidade pode, e ela faz normalmente, ela tem convênios, ela recebe doações, ela tem produtos que ela vende, o que é muito importante para todos nós. E quando ela chega num determinado momento, pode ser no final do ano ou antes disso, ela observa superávit financeiro somente no final do ano, mas ela pode ter excesso de arrecadação durante aquele momento. Então, se ela tem isso, o que ela pede? Os seus técnicos fazem isso, solicitam ao Ministério da Educação, lá na Secretaria de Educação Superior ou da CETEC, eles fazem uma análise técnica disso. Quando é superávit, a SOF faz a verificação se houve superávit, isso é publicado no ano seguinte, e a partir daí dessa análise técnica, pode ser dado a essas instituições, veja só, nós estamos falando aqui de gestão orçamentária, o que é dado para elas é o orçamento, não é dado o financeiro, porque o financeiro só virá se tiver o limite, e depois se tiver o recurso financeiro. No caso específico, o que foi dado foi simplesmente a possibilidade de gestão do seu orçamento, que é bom para o país, é bom para as universidades. Houve um corte do Ministério da Educação muito superior a isso, então não houve aumento de limite nem financeiro, ou seja, não houve aumento de limite, não houve empenho e muito menos pagamento. Então não houve sequer esse dinheiro delas retornou, não era nem dinheiro delas, não está nem se falando nisso, porque não houve, é isso. Agradeço a Vossa Senhoria e também a pergunta do eminente senador Paulo Paim.